Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Valdomiro Rebelo. Eu sou o pastor-presidente aqui da Igreja Batista Brasa, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E eu decidi, já tem um tempo já, a falar um pouquinho sobre um assunto que é extremamente polêmico e extremamente mal falado e mal conduzido por nós como sociedade, como povo de Deus, né? Podemos dizer assim também, que é sobre política. Eu estou um tempo refletindo nesse assunto, no cenário que a gente está enfrentando hoje como cidadãos, como sociedade e também como povo de Deus na terra. Eu acredito assim de todo o coração que o povo de Deus ele está na terra, a igreja de Cristo ela está na terra com uma missão específica, com algo que nós precisamos desenvolver, precisamos representar e precisamos fazer aqui na terra, né? Temos buscado viver isso assim e passamos já por muitas eleições, né? Mas eu não me lembro de em algum momento aí da minha vida, pelo menos, algo tão polarizado, tivesse tão na mídia, assim, tão levado a sério nas rodas de discussão, né? E isso tem minha primeira visão assim, a esse respeito, eu vejo isso de uma forma bem positiva, porque alguns rejeitam essa ideia de sermos polarizados, né? de estarmos em lados opostos, mas isso desde que o mundo é mundo, Deus sempre fez separação entre o bem e o mal, Deus sempre faz separação, sempre orientou o seu povo a se posicionar de acordo com as suas leis, com as coisas que ele estabelecia, e aqueles que não se posicionavam eram rejeitados pelo Senhor, e isso não é nenhuma novidade, assim, né? Na verdade, o plano de Deus para nós, ele sugere uma polarização, né? Ele sugere que nós precisamos ser radicalmente posicionados de acordo com aquilo que é a nossa conduta de fé e prática, que é a palavra de Deus. Então eu queria falar de política, mas o meu objetivo aqui não é trazer um estudo político, até porque eu vou fazer um vídeo bem curtinho, mas trazer um pouquinho de entendimento sobre o posicionamento que nós precisamos ter nesses tempos como cristãos, né? Já adiantei um pouco na minha fala que a gente precisa ter um posicionamento. Existe uma máxima, uma cultura, né, no Brasil, assim, não posso dizer como é que é lá fora porque não estou bem inteirado, mas no Brasil existe uma cultura muito forte que religião, política e futebol não se discutem, né? A gente pode brincar aí com a questão do futebol, mas tem gente se matando nos estádios aí, torcidas organizadas indo para brigar, para se matarem porque não conseguem lidar com o adversário ou com aquela pessoa que pensa diferente, né? Existe também dentro da religião pessoas que não conseguem interagir, não conseguem conversar, não há diálogo nenhum, né? E dentro da política também. A gente tem dificuldade em falar desses assuntos porque a gente não estuda, a gente não estuda história, não estuda a ciência desses assuntos, não se aprofunda, né? Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nós temos facilidade de conversar, de discutir e de se posicionar corretamente diante dos fatos estabelecidos por Deus, daquilo que Deus nos traz como regra de vida, né? E a mesma coisa, né? Eu não vou aqui falar de futebol, é só para nós lembrar do ditado, mas é a mesma coisa em relação à política, gente. Existe sim um padrão de pensamento, uma forma correta de se pensar em relação à política, e a gente vive hoje uma crise de entendimento, uma crise de identidade, né? A gente não sabe que lá fora, sabe que as pessoas que não compartilham da mesma fé que nós vivem, estão perdidas, elas ainda não foram alcançadas, né? Pelo entendimento que nós, os cristãos, temos, mas existe sim uma grande crise de identidade dentro da igreja, né? Nós, talvez você esteja perguntando, o pastor vai dizer para quem vou votar ou não, né? Eu vou dizer aqui,
nesse vídeo em quem a gente deve votar nesse segundo turno, né? Porque nós não temos opção, irmãos. Nós não temos opção, né? A gente está diante de uma cena que, de um lado, há um partido que há um candidato que no seu estatuto ali, ele diz que defende a família, está lutando pela família, pelos princípios que protegem a família, defende a fé em Jesus, está lutando pela liberdade nossa para exercermos e vivermos a nossa fé, defende a soberania da nação, está lutando para que o país seja independente, não seja dominado, defende a democracia, né? Não está tentando dominar nenhum meio de comunicação, não está tentando nos dominar, mas sim guardar a nossa identidade, defende a vida, está combatendo todas as ideologias e as campanhas contra a vida familiar, contra a vida das pessoas, né? Defende a nossa identidade como seres humanos, né? O nosso gênero, assim, a nossa essência, como nós somos criados por Deus. De um lado nós temos esse candidato, que talvez ele seja falho, ele deve ser falho na execução, ele tem algumas falhas na execução da defesa de todos esses princípios que eu falei aqui, mas está lá na sua página, lá está lá na sua apresentação como candidato. No outro lado, nós temos um candidato que explicitamente defende a ideologia de gênero, explicitamente, que é o quê? As pessoas, elas não têm mais identidade, elas não têm mais, não foram criadas para ser alguma coisa, elas podem ser qualquer coisa, e nós temos hoje um alto índice de crianças e jovens e que estão passando para a parte adulta, aí, de todo esse governo que esse partido teve aí durante esses 3 mandatos, pelo menos, quase 4, onde foi formada uma geração que está sofrendo com todos os distúrbios que se possam pensar, com síndromes, estão com ansiedade, com pânico, com depressão. Nunca houve tantos casos dessas doenças, né, psicossomáticas, desses transtornos, né? E por quê? Porque está sendo a ideologia de gênero, assim como algumas outras ideologias que esse partido defende, ataca essencialmente a nossa identidade. E nós, quando somos abalados da nossa identidade, nós ficamos extremamente vulneráveis, né? Nós vamos ver quando o diabo, nós sabemos que o Espírito Santo leva Jesus enquanto ele estava aqui na terra para o deserto, para ser tentado. O Espírito Santo leva Jesus para lá para que ele seja tentado pelo diabo. Ele fica em jejum 40 dias, quando ele sente fome, quando ele está enfraquecido, o diabo aparece. E o diabo faz algumas inserções, lança algumas ideias para Jesus. E todas as ideias que ele fala para Jesus está atacando a identidade de Jesus. Ele fala, se tu és o Filho, transforma essa pedra em pão. Ou seja, está questionando a filiação, está botando em xeque a identidade. Então, o mundo, e através desse partido, que não é apenas o PT, mas toda essa ideologia esquerdista, esses partidos de esquerda, estão atacando, né, a nossa identidade como seres humanos e como sociedade. Nós poderíamos citar aqui que eles estão defendendo, esse partido tem na sua cartilha ali, assim como o outro, ele também está escrito ali, a liberdade, o aborto, né? O que é o aborto, gente? É a legalização de um assassinato. É isso. Aborto é a legalização de um assassinato. Nós temos também, são tantas coisas que para mim, assim,
é algo impensável pensar que cristãos estejam votando nesses partidos. Nós temos ali projetos que eles têm, que estão ali também na sua cartilha, liberação das drogas. Se pegar todos os países que já liberaram drogas, nenhum deles melhorou. Nenhum deles melhorou. E quem diz que melhorou é porque não está lá, porque não vive, né? E só de nós olharmos para isso como que liberar mais, mas o álcool é liberado. Eu queria que fosse proibido, né? Eu queria que o cigarro fosse proibido, eu queria que o álcool fosse proibido, eu queria que essas medicações que também são drogas fossem proibidas as vendas, eu queria que não houvesse drogas sendo comercializadas. Refrigerante também é droga, vamos proibir também. Porque se a coisa é prejudicial para nós, é algo que não nos beneficia, por que a gente liberou? Se a gente liberou, a gente precisa voltar atrás. Agora tu pega uma droga que não é apenas um efeito de uma diabetes ou de um colesterol, mas que altera o nosso psicológico, que altera o nosso comportamento, entendeu? Mas maconha recreativa. Não existe maconha recreativa. Nós temos um grupo terapêutico aqui na igreja que trata familiares de dependentes químicos e dependentes químicos. Quem está defendendo a liberação de droga não tem nenhuma pessoa doente na sua família, porque eu não acredito que alguém que não use droga defenda a liberação da droga se tiver algum caso de gente doente na sua família por causa das drogas. Eu não acredito nisso, né? Mas está lá na cartilha desses partidos de esquerda a defesa da legalização das drogas. Outra coisa, querem cortar nossos direitos. Você não tem direitos, mesmo que você seja avaliado, passe num exame psicotécnico, passe em tudo, tenha dinheiro, queira gastar dinheiro numa arma para a sua defesa, para a defesa da sua família, você não tem esse direito. Estão querendo limitar as redes sociais, a internet. Isso é censura, é ditadura, gente. Em todo o governo do ex-presidiário Lula e da Dilma, eles abasteceram as ditaduras que tem na nossa volta aqui. Tá? Eles abasteceram, através do recurso do Brasil, esses países, essas ditaduras foram abastecidos. E eles querem sim transformar o Brasil em algo semelhante à Venezuela. Nós recebemos aqui na igreja também pessoas que conseguem fugir de lá. Então quem está votando neles não sabe, por exemplo, que eu já tive contato com uma senhora de mais de 60 anos que viajou a pé quase 2 anos para conseguir fugir da Venezuela. Aí como que isso é bom se todo mundo que mora lá quer sair de lá? E como que o que a direita traz, que é um capitalismo, o país que é um referencial de capitalismo, que é os Estados Unidos, todo mundo quer entrar. Nos Estados Unidos os caras controlam a entrada, não controlam a saída. Países como Venezuela estão controlando a saída, eles não deixam as pessoas saírem. Isso que as pessoas falam do nosso presidente, o Bolsonaro, é bozo, é genocida, é isso, é aquilo. Fala isso do governador de um desses países. Morre, eles matam. Tá? Então é isso. Existe uma cegueira que não consegue enxergar que o Lula, que todo esse pessoal de esquerda defende essas coisas, apoia. Existem vários registros de vídeos, de fotos. Durante toda a operação da Lava Jato houve várias revelações, não só de corrupção com empresários aqui no Brasil, mas de abastecimento dessas ditaduras fora do país. Eles concordam e abastecem. Então é disso que nós estamos falando, gente. Então não dá mais para nós não falar de política, não dá mais para nós fingirmos que esse é um assunto que não existe, tá? Esse é um assunto que existe e cabe a nós, como cristãos e cidadãos, nos posicionarmos diante do quê? Nós precisamos olhar os dois lados e analisar o que cada um está fazendo, o que cada um já fez. Olha, com todo esse cenário que tivemos de pandemia, eu tenho para mim que se
a esquerda tivesse estado no poder durante a pandemia, hoje nós seríamos uma Venezuela. Tá? Eu não digo isso de uma maneira leviana, tá? Mas é o que a gente vê. Eles se aproveitam dessas crises para implementar os seus regimes ditatoriais. E depois que eles se estabelecem lá, ninguém mais tira. Olhem quantos anos está cada ditador desse no governo. Eles não estão lá 4 anos e tem votação e sai. Não tem isso, gente. Não tem isso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e nos posicionarmos sim. Tá? Nos posicionarmos sim. Isso não tem nada a ver com ser o que dizem, é bolsominion, é bozo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os princípios e valores que cada um desses governantes estão apresentando. Tá? Existiu uma época que a esquerda, quando se criou no Brasil, quando se criou não, mas quando se popularizou, havia um discurso de quê? De proteção aos pobres, de proteção ao trabalhador, de luta pelos direitos do trabalhador, de luta pelos direitos das mulheres. Essa era a bandeira da esquerda, que era uma bandeira muito linda, mas que pouco foi feito. E hoje eles não levantam, mas não usam mais essa bandeira, gente. Eles estão com outras bandeiras. Eles querem total depravação da sociedade, destruição da família. Eles falam isso. Nós queremos destruir a família. A família nuclear, a família tradicional, nós queremos destruir. Todas as sociedades que passaram por isso, gente, foi o fim. Foi uma queda. Então nós temos aqui sim, nós como igreja, como cidadãos, nós estamos posicionados, vamos votar no presidente Bolsonaro, queremos que ele se reeleja, porque acreditamos que hoje ele é a melhor opção para nós. Ele não é a opção perfeita, ele é a melhor opção. Tá? Pode ser que um dia ele não corresponda às nossas expectativas na sua totalidade, mas ainda assim hoje ele é a nossa melhor opção. E você precisa orar a Deus, você precisa buscar no Senhor, para que o Espírito Santo gere essa convicção no teu coração e você não apenas vote nele, mas converse com as pessoas. Nós não queremos brigar com as pessoas, não queremos romper ligações, não queremos nada disso, mas nós queremos sim dialogar com as pessoas e tentar apresentar para elas, quando tivermos a oportunidade, buscarmos apresentar para elas esse cenário. Porque ainda pensamos as coisas muito cada um na sua caixa. O pessoal que é servidor público, não podemos votar vai privatizar tudo. Né? Vou perder minha estabilidade. Gente, quem trabalha direito tem estabilidade, gente. Todo patrão hoje é muito carente o mercado de bons trabalhadores. Então, se a gente trabalha bem, não bem aos nossos olhos, né, mas bem para a empresa, e se a gente não quiser ser empregado, então a gente que abre a nossa empresa, mas se a gente trabalha bem para a empresa, a gente está garantido. Amém? Como eu disse, não é um vídeo muito longo, não tem como eu desenrolar aqui toda uma ciência da política, mas isso é óbvio, é preto no branco. Muitos estão, inclusive, indignados com os resultados dessas eleições. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano e vai acontecer exatamente o que Ele quer que aconteça. Mas nós sabemos que temos que nos posicionar como igreja. Amém? Temos que nos posicionar como sociedade. Amém? Temos que nos posicionar como brasileiros. Amém? Fica então aqui essa minha fala. Espero que ela possa te ajudar de alguma forma. Eu estou totalmente aberto ao diálogo, eu estou totalmente aberto a tomar um café contigo, conversar sobre. Se você tem um pensamento diferente do que eu estou falando, não precisa me xingar, me chama e vamos conversar. A gente marca um café, se for de longe, a gente faz uma chamada de vídeo, me mostra aonde que eu estou errado, né? Mas eu também quero que você abra o seu coração para ouvir aquilo que a gente tem não só falado, não é um discurso, a gente vive aqui o dia a dia, tá? Com as pessoas que vêm desses países onde há ditadura, com as pessoas que estão passando necessidade. A gente convive dia a dia aqui com as pessoas que estão nas drogas, com as pessoas que estão vivendo tantas coisas, e por isso que nós temos essa posição. Amém?
Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos entender o propósito de Deus para o nosso país, para a nossa sociedade e nos posicionarmos de acordo com Ele. Amém? Até mais.